Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula tão especial para você, profissional de RH ou estudante do curso de Gestão de Pessoas, Recursos Humanos, Psicologia, Administração, para você que tem como objetivo se tornar um profissional de recursos humanos. Eu preparei com muito carinho essa aula, é uma aula que eu já ministrei como palestra algumas vezes e muita gente me pedia, Thiago, grava essa aula para que chegue para mais pessoas, para mais profissionais de recursos humanos. E aqui estou eu, para gravar essa aula especialmente para você. E já te parabenizo e te agradeço pela confiança por estar aqui, independente de qual seja o canal, seja no site do RH do Futuro, seja no YouTube, ou por algum canal que você está assistindo essa aula. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você e, claro, para a sua carreira como profissional de recursos humanos. A aula é sobre o futuro do trabalho. Você já parou para pensar como vai ser o futuro da sua carreira para os próximos 5, 10, 15 anos? Como será que vai estar o departamento de RH ou a área de recursos humanos daqui a alguns anos? Você já parou para pensar que talvez o que você está estudando hoje se torne obsoleto daqui 6 meses, daqui 1 ano? Quem dirá daqui 10 anos? E é por isso que eu preparei essa aula, para mostrar para vocês que o futuro do RH muitas vezes se mostra assombroso para muitos profissionais, mas para quem anda antenado e busca informações no lugar certo, não tem perigo nenhum, não há por que você ter medo, porque você está andando com os bons. Posso dizer tranquilamente isso, porque é uma busca que eu tenho desde quando eu enveredei para esse caminho, né, de prestar serviço para profissionais de RH, para grandes e médias empresas, grandes corporações, mais de 13 anos fazendo o serviço, ou seja, um trabalho, prestando serviço para essas pessoas, para esses profissionais, para as empresas também, e eu sempre busquei tendência, o que tem de novo para esse mercado, inclusive foi até por isso que eu criei o RH do Futuro, para deixar você, profissional de RH, antenado com as tendências que tem por vir e também com tantos outros assuntos que a moda não passa, né? Análise de perfil comportamental, leituras, livros e por aí vai. Bom, mas se você está aqui é porque você está buscando algo novo, você está buscando conhecimento e você já é um vencedor, você já é uma vencedora por estar aqui. Eu vou fazer o possível para que essa aula seja uma aula leve, eu vou trazer muita informação sobre tendências que vêm por aí, baseado em artigos do Fórum Econômico Mundial, baseado em livros de especialistas da área sobre o futuro, né? E quando a gente fala de futuro, é exatamente como eu costumo falar do RH do futuro. Não é o futuro relacionado a tempo, né? Lá na frente, na verdade, é um futuro relacionado a você, a sua carreira. Amanhã já é futuro, depois de amanhã já é futuro. Está muito mais ligado a você se tornar o futuro do RH e não necessariamente a tempo. Quando a gente fala de futuro, a gente está acostumado a ouvir falar sobre futurismo, nave espacial e por aí vai, né? Carro voador. E não é essa a nossa ideia aqui. Claro que faz muito sentido a gente abordar sobre novas tecnologias, sobre robôs, sobre inteligência artificial, e eu vou falar sobre isso na nossa aula, mas o RH do futuro diz muito mais sobre você, sobre a sua carreira, quem será você amanhã. É esse futuro que a gente quer falar, a gente costuma dizer sempre para que você se torne protagonista da sua carreira e só vai depender de você, tá bem? Eu vou estar em algum momento da minha aula aqui olhando para o lado, porque eu estou equipado aqui com os meus slides, as minhas apresentações, então, né, vá se acostumando, em algum momento eu vou olhar para o lado para, claro, fazer da melhor maneira essa aula, e pode ficar tranquilo, essa aula vai passar rápido, por mais que a gente leve um tempinho aqui, porque tem muito assunto bom, e eu vou mostrar para vocês o que o futuro do RH vai trazer de novo, o que esse novo tempo vai trazer para você enquanto carreira, enquanto jornada como profissional de RH. E eu espero que você goste muito, eu não tenho dúvida que se você ficar ligado ou ficar ligada, vai ter muita coisa boa para você aí, para que você continue antenado e, claro, trilhando esse caminho na sua carreira, na sua jornada profissional. Bom, se você não me conhece, eu sou Thiago Canha, fundador do RH do Futuro. É um canal, uma comunidade, onde a gente se relaciona com profissionais de RH, independente de qual estágio seja a sua jornada.
Seja você estudante, seja você estagiário, seja você profissional de longa data, independente da sua jornada, ou seja, do seu estágio, o RH do Futuro, ou seja, a nossa comunidade é para você. Somos uma comunidade acolhedora que vai pegar na sua mão, independente da sua circunstância, e vai te ajudar a visualizar uma carreira no RH, independente de como você escolha, porque a escolha é sua, sempre vai ser sua. Como já disse, o protagonista da sua carreira tem que ser você e não delegar isso a ninguém. Não é ao mercado, não são as empresas que vão te valorizar como profissional. Comece valorizando você mesmo e você mesma, porque só assim as pessoas vão dar o seu devido valor, tá bem? Sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês aqui alguns slides, vai ser bem dinâmica a nossa aula e a gente vai no transcorrer dela mostrando para você, você vai se acostumar com esse modelo, como eu disse, eu vou olhar um pouco para o lado aqui, é para ser dinâmico mesmo, e vamos dar início à nossa aula, O Futuro do RH. E hoje eu vou começar apresentando para vocês, na verdade, dando boas-vindas, né? Bem-vindo ao Futuro do RH, que é quase que um trocadilho aqui, né? Ao nosso RH do Futuro, que é a nossa comunidade. Mas o que eu quero apresentar para vocês? A primeira coisa, né? O tema da nossa aula, o futuro do trabalho e a pergunta que não quer calar. Qual será o papel do RH nesse futuro que não está tão distante? Posso falar que daqui 5 anos mas muita coisa vai mudar e você precisa estar antenado a essas mudanças. A pergunta que eu faço para você que já trabalha na área de RH ou que está se formando em RH e quer enveredar para esse caminho na sua carreira, você sabe qual vai ser o seu papel? Hoje está muito em alta, a gente está falando bastante sobre inteligência artificial, né? O ChatGPT está aí, não deixa a gente mentir. É mais real do que a gente imaginava, né? Muita gente falando que vai perder emprego por conta de inteligência artificial, dos robôs. E aí? Se nós fazemos recursos humanos, o que a gente vai fazer numa empresa que só tem robô? Se nós falamos de recursos humanos, o que a gente vai fazer, por exemplo, numa empresa que a inteligência artificial domina o modelo de negócio, o produto, o serviço daquela empresa? E aí, qual vai ser o seu papel profissional de RH? Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês por que eu criei esse projeto RH do Futuro, que já tem algum tempo, são acho que 4 anos desde que eu criei essa marca, e eu sempre pensei nessa comunidade colaborativa, onde profissionais de alto escalão, já com um grau de carreira elevado, pudesse de alguma forma se relacionar, por exemplo, com uma estudante do curso de RH, para que essa troca, para que essa sinergia, para que esse networking ocorresse, para que as pessoas pudessem perceber, eu posso aprender com qualquer pessoa, independente da esfera, independente do estágio da carreira dela. E não só isso, para que nós também pudéssemos aqui, enquanto comunidade, entregar o melhor conteúdo para vocês, com insights valiosos, cursos, e-books e por aí vai, com tudo que a gente tem criado por aqui, tem muita coisa boa por vir também. Mas quando eu criei, foi exatamente isso. Por que eu criei? Para criar uma comunidade colaborativa que pudesse envolver todos os profissionais de RH. Você já deve ter passado por isso, entrado aí em algum curso, alguma comunidade, onde você fala, puxa, eu acho que não é para mim. Como? Por exemplo, se você está num alto estágio, né, você é uma líder de RH, já tem anos de carreira, você entra numa comunidade onde tem pessoas lá, por exemplo, no estágio inicial. Ah, eu acho que não é para mim. E vice-versa. Você, estudante de RH, muitas vezes entrou numa comunidade ou num curso de RH e percebeu que tinha muita gente de alto nível lá e também pensou, não é para mim. Foi por isso que eu criei o RH do Futuro, para que todos estejamos juntos, porque a gente só vai conseguir se organizar enquanto comunidade, se organizar enquanto sociedade quando a gente começar a dialogar e, claro, tirar todas as arestas, tirar todas as barreiras que nos limitam enquanto profissional. E é isso que a gente tem como premissa, como missão aqui no RH do Futuro, tornar você o protagonista da sua própria jornada profissional. Bom, já explicado por que eu criei o RH do Futuro, a pergunta que não quer calar. Tiago, você falou que ia falar sobre o fim do trabalho, sobre o futuro do trabalho e por aí vai. Vamos começar. Esse livro aqui, The End of Work, foi escrito pelo Jeremy Rifkin e foi escrito em 95. Olha só a data desse livro, 1995. E a pergunta que o Jeremy Rifkin responde nesse livro é: o trabalho vai acabar? Os empregos vão acabar?
Essa pergunta a gente responde mais para o final. Mas o que ficou muito interessante nesse livro, que é datado em 95, pense bem, 95 a internet estava começando ainda, engatinhando, a gente nem sabia muito bem o que seria essa tal da internet e hoje a gente não vive sem ela. E alguns assuntos foram abordados nesse livro e eu vou trazê-los para vocês aqui. E ele fala muito sobre a evolução da sociedade por meio das revoluções. Qual é a principal revolução, principalmente no mundo corporativo, no mundo industrial? As revoluções industriais. E aqui tem que ficar muito claro para vocês que revolução industrial não necessariamente está ligado à indústria propriamente dita, né? Eu tenho até, vou colocar o slide inteiro aqui. A primeira revolução industrial tem uma locomotiva aqui. Na verdade, as revoluções industriais estão muito mais ligadas à revolução ou evolução das pessoas enquanto sociedade. A mão de obra, o trabalho. Porque até antes da primeira revolução industrial, as pessoas ainda dependiam muito da terra, né, das áreas rurais e por aí vai, o que não trazia tanta riqueza econômica para as pessoas, para as cidades, para os estados, para os países também. E essa revolução, que foi a primeira, ela é marcante, porque ela conseguiu, sim, essa migração das pessoas que moravam no campo, dependiam do campo, né, da zona rural, trouxeram ela para as cidades. E as cidades foram sendo criadas no entorno dessas revoluções. E a primeira delas é a Revolução Industrial. E o que foi a primeira Revolução Industrial? Foi a máquina a vapor que impulsionou a indústria moderna, ou seja, se criou ali a máquina a vapor, né? Já não era mais movida a água ou, enfim, outros meios ali, era a máquina a vapor e a locomotiva, né? Muitos trilhos foram colocados nesses anos, quilômetros e quilômetros e quilômetros nessa primeira revolução, porque melhorava o transporte, as máquinas conseguiam trabalhar ali 24 horas, né, ininterruptamente, não dependia mais só da mão de obra do homem. Posso dizer tranquilamente que muita gente perdeu emprego nessa época, e mesmo assim o mundo continuou se desenvolvendo. Depois a gente vai para a segunda revolução industrial, que também foi um marco, né? Que foi no final do século XIX. As indústrias químicas, de aço, de petróleo, elétrica, constituíram a segunda revolução. Ou seja, eu não dependia mais só da tecnologia do vapor para construir algo. Eu tinha ali as outras indústrias, né? O petróleo trouxe os veículos, tem aqui até uma foto, provavelmente da Ford, né? Que criou essa questão da manufatura em série. Veio também a química, o aço, muita coisa que era feita em madeira já começou a ser substituído ali pelo aço. Ou seja, mais uma vez, o homem com as suas tecnologias revolucionárias, revolucionando a sociedade por meio de meios que não eram mais utilizados como era só o vapor. Muita gente perdeu o emprego nessa época, não tenho dúvida, mas a vida continuou e aqui estamos nós. E aí depois, muito tempo depois, veio a terceira revolução industrial, que foi o que a gente chama de revolução digital, onde a gente utilizava aparelhos e dispositivos eletrônicos, né? Tecnologia da informação, enfim, já não era mais necessário homens dentro de um chão de fábrica, de uma automobilística, por exemplo, montando peça. Você tinha robôs fazendo ali, porque já tinha, né, os eletrônicos, a tecnologia da informação, fazendo isso por nós, ajudando nesse sentido. E, repito, não tenho dúvida que nessa revolução muita gente perdeu seu emprego, muita gente ficou a ver navios, vamos dizer assim, mas a sociedade continuou. E, repito, aqui estamos nós. Então, a gente vive, inclusive, muito ainda da terceira revolução industrial, né? Nas fábricas, nas indústrias, também na nossa vida cotidiana. E hoje, normalmente, é o que a gente vive, que é a quarta revolução industrial, que se caracteriza pela convergência digital, tudo isso que a gente teve na terceira, física e biológica. Tiago, como assim? O que é essa convergência, né? Essa união entre o digital, que a gente está tão acostumado, o físico, que é o ser humano mesmo ali, a questão, o ser humano não, o físico, né? Os itens físicos e o biológico. Aí sim a gente está falando da capacidade humana. Existe sim hoje uma simbiose, uma convergência, uma união entre essas três questões, né? Que eu acabei de falar aqui. E como que a gente vai se adaptar a essa revolução? Hoje a gente vê robôs trabalhando em coisas do nosso cotidiano que a gente nem percebe. Vou dar um exemplo aqui, nessa convergência aqui.
Você já deve ter ido ao McDonald's. Você já pediu um lanche pelo touch, ali por aquela tela? Aquilo ali é uma convergência. Não substituiu totalmente o caixa do McDonald's, mas já não é mais uma pessoa te atendendo, já não é mais uma pessoa tendo que fazer o troco, receber o seu pedido, você já faz isso automaticamente. É um exemplo bem simples, mas para mostrar que isso já está no nosso cotidiano. Já existe, isso já faz sentido, já faz parte da nossa vida, né? E tem um senhor, vou até colocar ele inteiro na tela aqui, né? O senhor Klaus Schwab. E ele escreveu esse livro aqui, A Quarta Revolução Industrial. E ele tem uma frase desse livro que eu gosto bastante, inclusive. O Klaus Schwab, ele é um futurista, né? Estudioso de tendências. Escreveu A Quarta Revolução Industrial. E tem uma frase muito boa dele onde diz que ele está convencido que a Quarta Revolução Industrial será tão poderosa e impactante historicamente quanto as três anteriores. Ou seja, o que ele está dizendo? Que essa que a gente está vivendo agora, a quarta revolução industrial, vai ser tão impactante quanto as outras três. Eu não tenho dúvida que as outras três impactaram a sociedade, a humanidade, quando elas aconteceram. Mas, segundo Klaus Schwab, eu tenho até o livro dele aqui, ó, A Quarta Revolução Industrial. É muito bom esse livro, é um livro bem fininho, você lê ali numa sentada, como eu digo, né? Você sentou ali, em 2 horinhas você lê esse livro, mas ele traz muitos insights interessantes sobre essa mudança na nossa vida e tudo que está para acontecer, inclusive para você, profissional de RH. Esse é um livro que você tem que ter na sua cabeceira aí. Por quê? Tudo que ele traz nesse livro está relacionado a uma coisa que é extremamente importante para qualquer profissional, que é o mercado de trabalho. E se tem um mercado que a gente está envolvido e que a gente precisa estar atualizado, é o mercado de trabalho. Inclusive, ele fala sobre o futuro do emprego aqui, como que vai funcionar o emprego nos próximos anos. Nem é um livro tão novo, eu acho que ele já tem uns 6 anos na última edição, mas é super atual. E esse aqui é o Klaus Schwab e ele trouxe essa questão da quarta revolução industrial. O Klaus Schwab, além de ser escritor, ele faz parte do Fórum Econômico Mundial, né, que todos os anos se reúne para olhar para as tendências, né, os impactos que as revoluções tecnológicas, biológicas, físicas, enfim, vão ocasionar na vida do ser humano. E esse aqui foi o último de 2000, não foi o último, eles não se reúnem todo ano, né? Eles se reúnem todo ano para ver as tendências e eles sempre trazem um reporte, que é o nome que eles trazem aqui, que é um relatório sobre esses estudos que eles fazem. E esse que eu estou apresentando para vocês foi o último, que é de 2020, inclusive foi ali no começo da pandemia, tem alguns estudos já sobre a pandemia nesse reporte, e tem alguns dados alarmantes. Aqui vem os dados que eu quero que vocês estejam atentos, porque isso vai impactar diretamente o nosso trabalho no departamento de recursos humanos, na área de recursos humanos, independente da área que você atue. E esse aqui é um dos mais interessantes, que eu peguei 2 aqui bem legais. Até 2024, o número de empregos perdidos para a tecnologia pode chegar a 1,8 milhões, ou seja, 1,8 milhões de pessoas na rua, Thiago, é isso que você está dizendo? Sim. Lembra que eu falei que na primeira revolução muita gente ficou desempregada, na segunda, na terceira? Na quarta não vai ser diferente. Não vai ser diferente. E esse é um estudo profundo do Fórum Econômico Mundial. Tem mais um dado que eu trouxe aqui que é muito interessante, que 65% das crianças que estão no ensino fundamental hoje terão empregos que ainda nem existem. E aí você toda preocupada, todo preocupado com a sua função no RH, poxa, quando que eu vou ter que fazer a entrevista com aquele profissional da área industrial? Será que eu vou ter estômago ou vou ter habilidade para falar com uma pessoa que talvez não seja a mesma, não tenha ali o alinhamento que eu quero que ele tenha, enfim. Perceba, 65% das crianças que estão no ensino fundamental vão trabalhar em empregos que ainda nem existem. Muito interessante esse dado. E aqui é um gráfico que, inclusive, também é do Fórum Econômico Mundial. Na verdade, ele é do The Economist, né? Não é do Fórum Econômico Mundial. Ele apareceu em alguns sites ali do Fórum Econômico e eu peguei esse dado, mas é da The Economist, onde ele fala do futuro do trabalho. E ele mostra nesse gráfico a probabilidade dos robôs roubarem o seu trabalho nos próximos 20 anos. Olha só que interessante.
a gente tem em primeiro lugar ali para os próximos 20 anos, né? O percentual está ali embaixo, 0, 10, 20, 30, até os 100%. E do lado esquerdo eu tenho as funções, ou seja, os empregos que correm o risco de serem assumidos por robôs ou tecnologias para substituição. Telemarketing em primeiro lugar. Em segundo, contadores e auditores. Vendedores de loja. Olha, deu o exemplo do McDonald's aqui já, hein, gente? Já existem algumas lojas nos Estados Unidos. É uma loja não lembro se é da Amazon, posso estar enganado, mas se você colocar no YouTube, você vai ver. Coloca aí, lojas sem caixa, lojas sem funcionários, você vai ver como funcionam essas lojas. Você vai lá na prateleira, pega o seu produto, ele já tem uma leitura inteligente ali, que quando entra no seu carrinho, você já tem um pré-cadastro, você já paga automaticamente ali mesmo, não tem que passar em caixa, não passar em nada, você sai com o seu carrinho, põe numa sacola ali e acabou. Não tem ninguém no mercado, não tem ninguém nessa loja. Então aqui é um bom exemplo para mostrar para vocês que não é brincadeira, que já está acontecendo. Escritores técnicos, Thiago, a inteligência artificial ou o robô vai substituir um escritor que escreve um romance? Não. Mas para escrituras técnicas sobre, por exemplo, como calcular a quantidade de areia, pedra e ferro que vai num prédio. Já tem robô fazendo isso, né? Corretor de imóveis, digitador, mecânico, piloto comercial. Tem um aqui que me chama a atenção, que é padre e pastor. Eu não sei, você imagina você ir numa missa ou num culto e ter um robô lá na frente. Brincadeiras à parte, também faz parte aqui, né? Tem uma probabilidade pequena, né? Mostrando aqui para vocês, na verdade a probabilidade não é tão grande, é bem pequena aqui a do pastor e a do padre, mas é uma coisa que a gente tem que estar atento. Enfim, vocês perceberam que a revolução, assim como o Klaus Schwab disse, essa quarta revolução vai impactar diretamente os empregos, mas também vai impactar o nosso emprego, né? O nosso trabalho enquanto profissional de recursos humanos. E aí volto lá na pergunta que eu iniciei. Qual vai ser o papel do RH nessa revolução? Qual vai ser o papel do RH com o futuro do trabalho tão acelerado assim? É muito interessante que nessas apresentações eu trago aqui, inclusive, é um ponto interessante que eles mostram, eu vou mostrar para vocês aqui também, é do Fórum Econômico Mundial, que é de 2022, inclusive, já está até um pouco passado, as habilidades em declínio, que muitas vezes você está buscando, eu vou me desenvolver nessa habilidade, nessa competência. Eu quero que você fique atento que se essa competência não está em declínio. Uma delas é destreza manual e resistência e precisão. Ou seja, posso dizer aqui tranquilamente que quem buscaria essa habilidade seria um trabalhador de uma indústria, né, mais manual, por exemplo, um torneiro mecânico, como tinha antigamente, que ele tinha que fazer muitas coisas manuais. Essa habilidade já está em declínio porque já tem máquinas fazendo isso a rodo, né? Habilidade espacial, verbal e memória, gestão financeira de recursos materiais. Thiago, mas eu fiz um curso de gestão financeira. Não é para parar de fazer. Não é esse tipo de recurso. Porque você imagina, uma inteligência artificial, um robô, como o Watson da IBM, por exemplo, fazendo cálculos é 1000 vezes melhor do que nós. Então eu não vou ter que perder tempo fazendo esse tipo de coisa. Instalação de tecnologias e manutenção, leitura, escrita e matemática. Thiago, leitura, não preciso mais ler. Não é nada disso. Eu não vou precisar mais ter profissionais, empregados fazendo, por exemplo, um trabalho repetitivo como leitura de artigos, de relatórios. Um exemplo que eu dei aqui do Watson, o Watson ele lê 1000 páginas de um artigo, de uma tese jurídica, por exemplo, em minutos, em 3, 4 minutos, ele já consegue, inclusive, dar um parecer sobre aquele relatório, sobre aquela tese, sobre aquele livro. Então, eu não vou precisar mais de um ser humano fazendo isso. E por aí vai. Gestão de pessoal. Thiago, não vai ter mais gestão de pessoas? Não é nada disso. Não vai ter mais aquela questão de organização das pessoas e por aí vai, né? Gestão do tempo, como está aqui, controle de qualidade de segurança, habilidades visuais, auditivas de fala, uso de tecnologia e monitoramento e controle. Ou seja, aqui são algumas habilidades em declínio, segundo o Fórum Econômico Mundial. Está tudo nesse artigo, você consegue encontrar ele em inglês, eu tive que traduzir para mostrar para vocês aqui, mas se você colocar lá, Report 2020, Fórum Econômico Mundial, você vai ter acesso a esse material também. Bom, vamos dar continuidade aqui, e eu não quero colocar medo em vocês, longe disso, o que eu quero é mostrar para vocês a realidade, e tem uma notícia que saiu aqui da Apple, né? Saiu na Startse, que é uma comunidade também que fala muito sobre inovação, e diz que a fabricante do iPhone deverá substituir todos os humanos por robôs. A empresa já eliminou 60 mil empregos por conta disso em suas fábricas e deverá manter apenas alguns humanos.
É difícil ouvir isso, né? Porque você fala assim, poxa, Thiago, a humanidade está indo por um caminho sem volta. Como que a gente vai ocupar, né, aqui 60 mil empregos? Quem que ocupou essas vagas? Provavelmente foi um robô que fazia 10 vezes mais rápido, 10 vezes melhor do que um ser humano e, claro, mais barato. Mas volto a repetir, a primeira, a segunda e a terceira revolução aconteceu exatamente a mesma coisa. É que a velocidade que se acontece hoje é muito maior. E agora, eu quero dizer para vocês, sem colocar medo nenhum em vocês, que as máquinas estão chegando. Elas estão chegando e vieram para ficar. E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês o quanto isso não é para ser assustador, isso na verdade é para ser um alento, muito mais entender que a informação é o poder, né? Quem tem informação detém o poder, e você está tendo uma informação, não vou dizer que privilegiada, né? Porque a gente, estudando um pouquinho, a gente consegue chegar a muita informação, mas aqui você tem isso condensado. Você tem uma noção maior de tudo que está para acontecer, ou melhor, do que já está acontecendo e você precisa estar antenado enquanto profissional de RH. E eu posso dizer tranquilamente, as máquinas estão chegando. Chegando é até o tempo errado para dizer, elas já chegaram, elas já fazem parte da nossa vida. Se você parar para pensar, as máquinas já estão na nossa vida há muito tempo e a gente não percebe. O exemplo que eu dei do McDonald's é um dos exemplos. Quantas vezes você chega num comércio ou em algum lugar para receber um serviço prestado e já não é mais um ser humano que te atende? É um bot que fala com você muitas vezes quando você entra num site ou quando você entra num aplicativo, não é mais uma pessoa interagindo com você. E eu vou mostrar alguns vídeos aqui para vocês entenderem a que ponto chegou e onde eles estão chegando. Aí vocês devem falar, poxa, Thiago, mas as fábricas sempre vão precisar de trabalhadores, sempre vai ser necessária mão de obra humana. Não tenho dúvidas. Essa daqui é uma fábrica da Tesla, né, que é o carro criado pelo Elon Musk, que talvez seja uma das pessoas mais inovadoras vivas hoje, um gênio. E perceba quantas pessoas estão nesse chão de fábrica. The role of the Body Center is to take all the stamping panels that we make and we bring all that together in one central location. And that's where we actually put the Model S together. We'll start and we do an underbody, which is the main floor system of the car. And then from there, we'll move to body sides. That's the internal reinforcement as well as the outer skin. And inside the framing area, we take the body sides, the underbody, and the front end of the car, and we actually marriage it all together. One of the most unique things about this. Bom, vocês viram? Devia ter, sei lá, umas 4, 5 pessoas na cena. O Elon Musk, ele conseguiu reduzir drasticamente a quantidade de pessoas no chão de fábrica da indústria dele e sempre privilegiou a robótica, né? A robotização, a inteligência artificial, a digitalização. Mas daí você deve falar, poxa, Thiago, mas então, se não vai ter emprego nas fábricas, onde vai ter? Na construção civil nunca vai deixar de ter. As pessoas precisam construir a sua casa, as pessoas precisam ter ali o seu lar, né? Pedreiro, mão de obra, isso nunca vai ficar em alta, né? Nunca vai ficar em baixa, quero dizer. Pois é, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Isso aqui é uma impressora 3D que fez essa casa em menos de 24 horas. Esse modelo de casa. Exatamente esse modelo de casa em 24 horas. Ou seja, deveria ter umas 4, 5 pessoas ali numa obra de uma casa feita em 24 horas. E você deve ficar alucinado, né? Pensando, poxa, eu acho que isso vai ser um problema. Mas eu posso dizer tranquilamente que não vai ser um problema. Por quê? Pensem comigo. Pensem aqui comigo. Se eu tiro a mão de obra, o emprego ali dos pedreiros, tudo mais, eu coloco eles para fazer algo que a robótica não vai, né? Ou a inteligência artificial não vai poder substituir, mas a gente vai chegar a isso no final da aula. Mas pense comigo, quando eu coloco a tecnologia, pense, por exemplo, numa situação, sei lá, de algumas pessoas que moram numa zona de risco, numa área de risco, por exemplo, uma encosta, e eles têm a sua casa perdida ali, e em poucos dias eu posso ter 10, 15, 20, 30, 100 casas feitas, né?
Perceba que a tecnologia vem muito mais para nos ajudar do que o contrário, mas a tendência é que a gente fique com medo. Mas aí você deve pensar, poxa, Thiago, então tá tudo acabado, né? Para onde a gente vai? Vamos para os armazéns. Os galpões, os armazéns, sempre vai ter emprego para as pessoas e lá o robô não chega, lá não vai ter problema. Então eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo do armazém de uma das maiores empresas do mundo, chamada Amazon. E esse aqui é o armazém da Amazon funcionando. Agora você já deve estar ficando com medo, né? Você falou assim, poxa vida, Thiago, você tirou o emprego. Eu não, né? Deus me livre e guarde. Eu não tirei o emprego de ninguém. Você me mostrou que os empregos já estão escassos nas fábricas e vão ficar cada vez mais, e sim, vão ficar na construção civil, nos armazéns. E agora, Thiago, o que tem pela frente? Pois é, o que tem pela frente quando você diz para mim assim, quer saber, vai todo mundo para a praia, vai todo mundo trabalhar num lugar que dá emprego pra caramba, que são os portos, né? A gente tem os portos onde chegam os navios com as cargas e lá o robô não vai chegar e não vai roubar o emprego de ninguém. Pois é, esse aqui é o Porto de Los Angeles, o porto mais movimentado do mundo. E eu vou mostrar para vocês. Esse é o Porto de Los Angeles. Vocês viram quantas pessoas? Nem os caminhões têm pessoas dirigindo. Os caminhões são autodirigíveis ali. Ele se movimenta sozinho e pouquíssimas pessoas no Porto de Los Angeles. Ou seja, o que você imaginava como uma saída, né? Poxa, os portos vão resolver o problema das pessoas. Não vai ter mais. Mas eu vou mostrar um ambiente um pouco diferente agora. Construção civil, né? Eu estou falando só de chão de fábrica aqui. Eu vou mostrar uma outra profissão que as pessoas vão poder aderir caso os robôs cheguem. Os policiais. Vai todo mundo ser policial e por aí vai, todo mundo vai conseguir dar segurança para a população, é uma coisa que a gente precisa bastante no nosso país. E aqui eu vou mostrar para vocês um policial do futuro. Muito bem. Aí você deve pensar, poxa, Thiago, até os policiais vão perder o emprego. Pensa pelo lado bom. A tendência é que a gente sempre, isso é comum, né? Isso é próprio do ser humano, olhar para o lado ruim das coisas, né? Sempre para o lado pessimista e é normal. Mas pense pelo lado bom. Quantas e quantas vidas serão poupadas muitas vezes pela nossa segurança, né? Diante de um bandido, de um ladrão ali, um policial que vai arriscar a sua vida, sendo que eu posso colocar um robô
que tem uma precisão, vocês viram ali a precisão do tiro desse robô, né? E ele vai poder ir no front e depois vem a tática, né? Pode ser que seja ali um policial humano para oferecer segurança para a gente. Então, pensar o lado bom dessas tecnologias. Mas aí você deve falar, poxa, Thiago, então vai todo mundo virar motorista de aplicativo, porque tá difícil, não tem mais jeito. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um carro que já roda nos Estados Unidos. Pessoal, isso aqui não é um experimento. Isso aqui já acontece em São Francisco, lá no Vale do Silício. Se você já foi para lá, já deve ter visto. Se você não foi, tem muitos carros da Uber mesmo, de outros aplicativos, de outras startups, de outras empresas de tecnologia que já são autônomos. Não precisa-se mais de motorista para dirigir esses automóveis. E não estou falando só aqui dos automóveis de passeio. Vou dar outro exemplo aqui que acontece e já tem, né? Essa empresa aqui. Opa! Se chama Otto e ela fez uma parceria com a Budweiser e aqui está um motorista de um caminhão da outra. Well, auto technology is all about making the road safer. It's like a train on software rails. And so when you will see a vehicle driving with nobody in it, you'll know that É isso. Os motoristas também serão substituídos em pouco tempo. Na verdade, isso já acontece. A Otto não é mais um projeto piloto. Ela já tem diversos caminhões autônomos, onde não é mais um motorista, e sim um auxiliar de carga que vai acompanhar a carga até o seu destino final. Ou seja, inclusive nas áreas onde nós achávamos que demoraria para chegar a tecnologia, a robotização, como eu dei o exemplo aqui, né, da área fabril, armazéns, a área rodoviária, né, aqui logística com os caminhões, enfim, a tecnologia já chegou. E aí eu retomo a nossa pergunta, qual o seu papel enquanto profissional de RH? O que nós vamos fazer para ter essa convergência? Mas eu tenho mais para mostrar para vocês, inclusive, sobre outro tipo de ambiente que não é tão comum a gente pensar em tecnologia, mas que já está sendo dominada pela tecnologia. Aí você deve pensar, Thiago, não vou trabalhar mais em fábrica, não vou mais trabalhar num porto, não vou ser mais um policial, não vou ser mais um motorista de aplicativo ou de caminhão. Então, quer saber, eu vou voltar para o campo, eu acho que é lá que estão as raízes do nosso povo, da sociedade, das pessoas, e lá não vai ter lugar para o robô. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um avanço da tecnologia na área agrícola. Years from now. That's why we've developed this autonomous concept vehicle. Imagine being able to remotely operate and monitor your equipment via a portable tablet. You could just select a vehicle and send it to the field. Without an operator, the equipment would travel along private, pre-mapped guidance routes. Advanced obstacle detection will enable it to stop and wait for obstacles to clear before continuing on its route. In other cases, it would stop and send you an alert. Using real-time views from onboard cameras, you'll be able to direct the equipment to the best route around the obstacle. The system software would automatically plot the most efficient in-field paths. Sim, não foi uma ilusão de ótica. Você não viu ninguém dirigindo esse trator. Tinha uma pessoa no comando ali, sentado na caminhonete com um tablet, dizendo qual era a área que aquele trator deveria passar. Ele já tem inteligência para ver um objeto como um carro, que foi o exemplo ali passando, e ele parar naquele momento. Ou seja, você deve pensar, poxa, Thiago, então acabou tudo. Não, pensa pelo lado bom mais uma vez. Essa máquina pode trabalhar 24 horas por dia. Essa máquina pode trabalhar de madrugada. Não precisa mais ter parada. E o quanto isso é benéfico para a gente, o quanto isso é ótimo para a gente no sentido de evolução de nós seres humanos.
Mas você deve pensar, poxa, Thiago, então se não tem mais área agrícola, não tem mais nada, eu vou trazer um negócio inusitado para vocês. Você deve pensar, poxa, os cozinheiros também. Não acredito, Thiago trouxe os cozinheiros movidos por robôs. Sim, eu trouxe um cozinheiro robô. Esse robô, por mais que ali seja uma animação para mostrar, como se fosse uma propaganda, é da Molley. E a Molley já tem alguns cozinheiros autônomos. E como que funciona? Você percebeu que teve um momento do vídeo ali que ele faz a leitura do chefe fazendo ali a receita? O que ele está fazendo? Como que funciona a inteligência artificial? É repetição. Eu dou um comando, ele repete. Eu dou um comando, ele repete e melhora. Repete e melhora. É assim que funciona a inteligência artificial. Imagina você poder comer a comida do melhor chefe do mundo preparado dentro da sua casa. Você não ter mais o tempo ali perdido, vamos dizer assim, para fazer um alimento para sua família e por aí vai. A Molley já tem esses protótipos funcionando em alguns lugares aí no mundo. Não é para você ficar assustado nem assustada, mas isso é a tecnologia chegando onde a gente muitas vezes nem imaginou. E essa daqui me pegou, essa daqui está em alta. Eu vou mostrar para vocês um outro lugar que a tecnologia já chegou e vem para ficar. Os músicos. Quer dizer que a gente não vai ter mais os músicos no nosso dia a dia, na nossa vida? Muito pelo contrário, a gente vai ter um auxílio de outros músicos. E eu vou mostrar para vocês uma música feita inteira por uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial foi dada o nome de Emily Howell. E ela escreveu essa música, inclusive deu nome a ela, From Darkness Light. Não teve nenhum ser humano dando nenhum comando. Essa inteligência artificial criou essa música. Enfim, até os músicos correm risco de perder os seus empregos. É claro que eu vou trazer para um tom de humor aqui, porque a ideia dessa aula não é mostrar isso para vocês, mas é mostrar onde já estão as máquinas, onde já está essa revolução, onde já estamos avançados, vamos dizer assim, e quando eu digo onde, nas áreas. Tá? E para finalizar, eu acho que é importante, eu tenho mais uma aula para vocês para mostrar aqui, que é fazer a seguinte pergunta: você gostou? Você deve estar falando, Thiago, eu odiei. Eu não aguento mais ver esses robôs tomando o emprego das pessoas. Isso está me dando medo. Agora vem a parte boa, gente. Agora vem a parte boa, que é mostrar para você qual vai ser o papel do profissional de RH nessa revolução. Eu não trago esses vídeos, essas demonstrações de coisas que já são reais na nossa vida, não para que a gente tenha medo, mas muito pelo contrário, para que a gente perceba o que já está acontecendo no mundo e que em piscar de olhos vai estar no nosso dia a dia, vai estar no nosso cotidiano. E quando eu pergunto gostou com essa carinha, né? Isso aqui vai ser o gatinho de botas do futuro, né? Aquele olharzinho todo tristonho, ou melhor, de pidão, né, para você. A pergunta que eu faço, esse aqui é o Jeremy Hafkins, na verdade eu tinha o Haley, que fez a seguinte pergunta, né? Ele também é um futurista que pensa muito no futuro e faz parte daquele livro que eu mostrei para vocês lá no comecinho. E a pergunta é: a tecnologia vai acabar com os nossos empregos? E a resposta dele é categórica:
Sim, vai acabar, mas a história insiste em nos mostrar que a tecnologia mata profissões, mas não mata o trabalho. Aqui vem a grande chave que você, profissional de RH, tem que saber. A tecnologia vai matar os empregos, mas jamais vai matar o trabalho. O trabalho é próprio do ser humano. Fala para mim se você conhece alguém que trabalhava numa fábrica de máquinas de datilografia. Provavelmente todos já morreram. E se não morreram, são bem velhinhos. Mas eles tinham um emprego. E você imagina quando chegou os computadores e ficou nítido que aquilo ia acabar. Eles continuaram vivos, foram procurar outro trabalho, que é empacotado por algo que a gente chama de emprego, porque o emprego é uma coisa, o trabalho é outra. Trabalho sempre vai existir, mas o emprego, independente da área, independente do segmento, em algum momento ele vai acabar. Porque você imagina que pessoas que matavam animais lá atrás para sobreviver, para comer, já não é mais assim. Eu tenho quem faça isso por mim e por aí vai. Mas o trabalho continuou, só acabou aquele emprego. Quantos e quantos empregos foram extintos nos últimos 100, 200, 300, 400 anos e a gente continua aqui tendo muito trabalho por fazer. E essa afirmação do Tim O'Reilly é perfeita. Sim, a tecnologia vai acabar com os nossos empregos, mas a história insiste em nos mostrar que a tecnologia mata profissões, mas não mata o trabalho. E aqui vem o grande ponto para você, profissional de RH. Não se apegue à profissão de RH, à profissão de recursos humanos, à profissão. Se apegue ao trabalho que você pode entregar. Como você pode desenvolver um trabalho para as empresas, um trabalho para as pessoas. Muito mais do que a sua profissão, muito mais do que o seu emprego. Porque o nosso emprego, enquanto profissional de RH, também corre esse risco. Também corre esse risco. E é isso que eu quero dizer para vocês. Mas se você quiser continuar na mesma, né, com medo e tudo mais, você pode fazer exatamente como os ludistas. Tiago, quem eram os ludistas, né? Nem tudo está perdido, a gente pode fazer como eles fizeram lá atrás, no passado. O que eles fizeram? Os ludistas, que eram contrários aos avanços tecnológicos, né? O ludismo vem de um movimento ali dos trabalhadores ingleses nas indústrias de tecelagem, que iam lá quebrar as máquinas, porque diziam, poxa, essas máquinas vão roubar os nossos empregos. A gente pode criar um movimento ludista hoje, no século XXI, o que vocês acham? Ou a gente faz isso, ou a gente faz o que todo ser humano inteligente, como dizia Darwin, não é o mais forte e nem o mais inteligente que sobrevive, mas quem se adapta a mudanças. Ou a gente faz igual aos ludistas, ou a gente segue aqui o exemplo, né? Na verdade, a mensagem da Svetlana Sikolar, que é VP da Gartner, que é uma das maiores consultorias do mundo. A inteligência artificial criará novas categorias de trabalho, eliminará milhões de cargos de nível médio e baixo e criará milhões de novas posições de alta qualificação. Ou seja, a inteligência artificial, o robô, a tecnologia vai roubar alguns empregos, mas vai gerar milhões de novas outras. Eu vou dar um exemplo que já acontece. Quem aqui há 5 anos conhecia algum social media? Quem aqui há 10 anos conhecia algum copywriter? Quem aqui há 10 anos conhecia alguém especialista em ChatGPT? Essas profissões são todas de agora, que foram criadas pela tecnologia. Ou seja, a tecnologia vai acabar com milhões de profissões, milhões de empregos, mas vai criar tantas outras, né? Ou a gente é um ludista, ou a gente se adapta. Como já dizia Darwin, e eu repito, não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas quem melhor se adaptar às mudanças. E a Svetlana diz isso aqui de maneira bem categórica. Ou seja, o mercado ainda vai mudar muito e nos levar a lugares que não podemos imaginar. Então, a ansiedade, ou seja, o ato de ansiar por algo, só vai nos atrapalhar e não vai ajudar em nada. Então, o que a gente tem que fazer? Se adaptar. Mas assim como vocês, inteligentes, estão aqui vendo as tendências. Aí você deve perguntar, tá bom, Thiago, como que eu vou me adaptar a essas tendências? O que eu devo fazer? Qual vai ser o papel do RH que você está me prometendo mostrar desde o início? Eu já estou dando recado desde o início aqui.
As profissões, sim, muitas delas vão acabar. O que a gente tem que fazer é buscar onde há trabalho. Como que eu desenvolvo um novo trabalho? Como que eu faço para me adaptar a essas tendências? Né? Voltando aqui para os nossos slides, o que eu tenho aqui? Uma frase do Peter Drucker, que nunca sai de moda. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Está nas suas mãos. E aqui está a missão do RH do Futuro, tornar você protagonista da sua trajetória, da sua jornada profissional. Não espere nada de ninguém, ninguém te deve nada, nem o mercado, nem as empresas, nem ninguém. Depende da sua construção, da sua vontade para fazer algo, criar algo novo. Né? Vou até deixar grande o nosso mestre Peter Drucker aqui dizendo que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E, seguindo a nossa aula, eu vou fazer a pergunta do milhão. A pergunta do milhão, na verdade, a pergunta que vale 1 milhão, né? Vocês já devem ter ouvido sobre isso por aí. E é a pergunta que eu quero fazer para você. Por que RH? Por que raios você foi escolher RH para a sua carreira, para a sua profissão? Muita gente que eu encontro, que está se formando no curso de RH ou psicologia, e eu faço essa pergunta, eles têm uma resposta na ponta da língua, que eu já vou dizer para você não fazer mais, que é assim, eu escolhi RH, Thiago, porque eu gosto de pessoas. Eu falo, pois é, isso é o que qualquer pessoa espera uma da outra, né? Que a gente goste de pessoas. Você, profissional de RH, tem que ir além de gostar de pessoas, porque isso é uma coisa natural que a gente espera de qualquer ser humano. Gostar de pessoas é intrínseco a nós. Thiago, mas tem gente que não gosta. Sim, tem gente que não gosta mesmo. Tem gente que é psicopata, causa por aí, né? Mas as pessoas normais, normalmente, gostam de pessoas. Então, essa é uma resposta muito ruim que você pode dar. O profissional de RH ele tem que dar uma resposta melhor, porque ele é um departamento, ou seja, uma profissão, uma função estratégica para os negócios hoje em dia. E aqui eu vou falar para vocês e vou mostrar a evolução desse RH, para que a sua resposta não esteja mais pautada em Thiago, eu fiz RH, escolhi RH porque eu gosto de pessoas. É muito interessante essa evolução do RH até os dias de hoje, porque o RH não é novo, mas também não é tão velho, né? Desde lá da primeira Revolução Industrial, esse departamento já foi se moldando, já foi também revolucionando, né? Já houve uma mudança muito grande. E de onde vem essa mudança do RH, né? Como que isso aconteceu? A gente tem a primeira, que foi lá na primeira revolução mesmo, onde era o RH 1.0, no século XX, onde a gente chamava o RH de departamento pessoal. Por quê? A primeira revolução trouxe muitas pessoas naquele êxodo, né, rural para dentro das indústrias, para dentro das empresas, e as empresas precisavam se organizar minimamente com o pagamento dessas pessoas e por aí vai, e o foco era no serviço, na entrega. Folha de pagamento, benefícios, relações trabalhistas e sindicatos. Os sindicatos nasceram na primeira Revolução Industrial. Agora, cá para nós. Você já conhece a empresa que ainda está na primeira Revolução Industrial? Ou profissionais que ainda prestam esse serviço? Posso dizer tranquilamente, vocês estão no século XX. Tem empresas que ainda trazem o RH como um DP, um Hellis DP. Bom, depois a gente foi para o RH 2.0, que a gente parte ali para os anos 80, até os anos 2000, onde a gente chamava de RH estratégico, que estava mais focado o quê? Em processos e hard skills. O que são as hard skills? Técnica, ensinar, treinar as pessoas a aprender a fazer algo, uma habilidade técnica, né? Recrutamento, design organizacional, modelos de recrutamento, comunicação interna e por aí vai. Volto mais aquele parênteses aqui. Tem empresa que não tem nem isso ainda. E isso é da década de 80. Se você está numa empresa como essa, pode falar lá que vocês estão um pouco ultrapassados. E aí vem o seu papel enquanto RH. O que você vai fazer com isso? Bom, aí depois a gente vai para a terceira revolução, que é o RH 3.0, que ali na época dos anos 2010 até os dias de hoje, posso dizer, né, que é o RH humanizado. Ficou muito em alta, ainda está em alta, falar sobre esse RH humanizado, né? Foco na gestão de pessoas, em soft skills, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né? Olhar para a pessoa como ela é,
gestão de competências, gestão de performance, gestão de clima, planejamento e sucessão. Isso já aconteceu e acontece. Tem empresa que passa longe ainda disso, sendo que é uma coisa que já está ficando para trás. Por que, Thiago, está ficando para trás? Porque hoje a gente já está no caminho do RH 4.0, que é atual, né? Que é um designer. Quem é esse profissional de RH? É uma pessoa que conecta pessoas e negócios, uma pessoa que consegue enxergar habilidades técnicas, né? As hard skills e as soft skills nos profissionais e trazê-los para a corporação com uma visão diferente. Temos muitos exemplos hoje de engenheiros trabalhando na área de marketing, vendedores trabalhando na área de produto e por aí vai. Ou seja, as pessoas também começaram a ampliar essa visão, esse horizonte enquanto profissionais. E aqui está o papel do RH, esse RH mais designer, vamos dizer assim. Gestão da experiência, gestão da cultura, que é fundamental a cultura para qualquer empresa, e gestão da performance. Será que essa pessoa precisa trabalhar 8 horas por dia? Será que é necessário as 44 horas por semana? E por aí vai, é isso que esse RH Designer faz. E agora o que está por vir, que é o RH 5.0, que ainda está em definição, assim como muitas tecnologias que eu não tenho nem nome para dar para vocês, por isso que eu coloquei essas interrogações, que é esse RH que vai ter que estar preparado para lidar com inteligência artificial, com robôs, com blockchain e tantas outras tecnologias que vêm por aí. Tantas e tantas tecnologias. Do mesmo jeito que os outros RHs, cada um na sua era, precisou se adaptar, esse novo RH, que inclusive você vai poder fazer parte, talvez, quem sabe, se estivermos vivos até lá, vai ter que se adaptar. É um RH que vai ter que saber lidar com uma empresa inteira de inteligência artificial, com robôs e por aí vai, com blockchain, que é uma super tecnologia que ainda está por vir. Muita gente fala assim, Thiago, blockchain já caiu por terra? Nem começou. Nem começou. É uma tecnologia que a hora que vir, assim como a inteligência artificial, vai revolucionar a nossa vida. E você, profissional de RH, vai ter que estar preparado para isso. Ou seja, essa evolução do profissional de RH, essa evolução da sua profissão, foi fundamental para chegar nos dias de hoje. E posso dar certeza, muitos profissionais de RH perderam o emprego nessas outras eras. E não vai ser diferente com a gente. O que a gente tem que estar? Preparada para receber de braços abertos essas novas tecnologias, essa evolução, né? Mas principalmente com sabedoria, com entendimento, com conhecimento. Aqui eu vou trazer um dado de um estudo muito profundo que o LinkedIn fez junto com a WGSN, que é uma empresa que vê tendências, né? Sabe aquele estudo que fala assim, a cor do ano vai ser roxo? A WGSN é especialista nesse tipo de estudo sobre tendências. E eles fizeram uma parceria com o LinkedIn e fizeram um relatório chamado Tech is Human, né? Onde eles disseram e mostraram quais são as tendências para o trabalho, para as pessoas. É muito legal que eles falaram sobre o futuro do trabalho. E a frase é muito boa, né? Eles desenvolveram um estudo que olha para o futuro do trabalho a fim de trazer respostas confiáveis para o presente. Tem um pouco a ver com o que a gente fala do RH do futuro, né? Seja aqui no presente o RH do futuro, para que amanhã você seja o futuro do RH. É um pouco do que o LinkedIn trouxe aqui também. E é muito legal, vou trazer alguns insights desse estudo, onde ele traz as 10 competências essenciais para o profissional do futuro. E olha só, criatividade, transparência, compartilhamento, capacidade de experimentação, empatia, espírito empreendedor, inteligência emocional, mindfulness, comunidade e colaboração. Perceba que essas 10 competências são competências que já são inerentes ao ser humano e o LinkedIn e a WGSN trouxeram como algo para a gente desenvolver. E a pergunta que eu faço, em qual momento da nossa vida, na sociedade, que a gente perdeu essas habilidades, essas competências? Foi quando a gente deixou de fazer o que é próprio do ser humano, que o próprio nome já diz, né? Ser humano, para fazer coisas que um robô pode fazer pela gente. Por exemplo, fazer um carro. Eu não preciso de muita coisa além
de força física para levantar a peça de um carro e encaixar uma peça na outra. Eu não preciso ser empático para fazer isso, mas ser empático só um ser humano pode ser. Eu quero que você perceba a profundidade desse estudo do LinkedIn, o quanto as competências que são inerentes ao ser humano são fundamentais para os próximos anos. E aqui vai entrar o nosso papel enquanto profissional de RH. A conclusão do estudo foi muito boa. O futuro do trabalho será humanizado. Somente o ser humano pode construir cultura. Lembra que eu mostrei para vocês cultura lá atrás, no RH 5.0? O único ser capaz de formar cultura numa instituição é um ser humano. Não vai ser uma máquina que vai roubar isso da gente. Eu não vou nem usar roubar, que não vai fazer isso por nós. A inteligência artificial não vai substituir o profissional de RH, está longe disso, mas vai empoderá-lo. E aqui vem uma palavra muito boa que eu gosto, que é empoderar. Empoderar é dar a responsabilidade. A inteligência artificial vai dar a responsabilidade para que nós possamos fazer o que é inerente a nós como humanos, que é desenvolver as habilidades do futuro, que é o que é empatia, comunidade, espírito empreendedor, nas pessoas que vêm trabalhar na empresa que a gente vai ser o gestor. Nem sei se o nome vai ser gestor, nem sei se o nome vai ser departamento de RH. Mas esse estudo demonstra qual vai ser parte do nosso papel. E aqui eu quero tirar o medo que eu talvez de alguma forma possa ter colocado na cabeça de vocês, porque a tecnologia, a inteligência artificial não vai roubar o nosso emprego, não vai substituir o profissional de RH. Ele vai empoderar você, ele vai te dar mais poder para que você possa fazer o que um verdadeiro profissional de RH deve fazer desde o início, desde quando foi criado esse departamento ou essa profissão, que é auxiliar as pessoas dentro das empresas a se tornarem pessoas melhores. E ninguém mais do que nós podemos fazer isso. Esse vai ser o nosso papel. E aqui a pergunta do milhão novamente. Na verdade não é nem uma pergunta, né? Na verdade é uma afirmação. Você sabia que o emprego dos sonhos dos jovens de hoje não existirá daqui a 10 anos? E eu já falei isso lá atrás, naquele Fórum Econômico Mundial, né, num dos trechos que eu trouxe. O emprego dos sonhos dos jovens de hoje não existirá em 10 anos. E você deve se perguntar, o que eu devo fazer? O que fazer com isso? Tiago, se não vai ter emprego para os jovens daqui a 10 anos, o que eu, profissional de RH, vou fazer? Eu vou dizer para vocês que você deve fazer. Seja você mesmo, seja você mesma. Seja você o protagonista dessa revolução. A gente está passando sim por uma revolução, mas se você deixar isso na mão do mercado, das pessoas, ou sempre uma cobrança, ou sempre lamentando, putz, é isso, é aquilo, o poder não vai estar na mão das pessoas sobre o que você vai ser. Você deve ser o protagonista. E ser o protagonista não é ser o dono do pedaço, não é nada disso. É você buscar as informações certas nos lugares certos. É você entender que o seu emprego não tem estabilidade. Nada no mundo tem estabilidade. Que o trabalho, o emprego, as profissões sim vão morrer, mas o trabalho sempre vai continuar. É você romper as barreiras que foram colocadas para você no departamento, na profissão, no setor, no segmento de recursos humanos. Como assim? Com um olhar diferente. Quantas e quantas empresas precisam do seu trabalho e você não está enxergando muitas vezes? Isso é uma aula na verdade é um tema para uma outra aula, né? Falar de outros ambientes que você pode explorar a sua carreira. Mas o que eu quero dizer é que o protagonista é você. E agora é hora de fincar os pés no chão e entender que você está instalado numa realidade que só depende de você, de mais ninguém. E você tem que ser esse protagonista, porque as empresas vão depender de vocês, né? De nós, profissionais de RH, para que toda essa revolução seja feita da melhor maneira possível. E aí eu quero trazer uma história para vocês aqui, partindo para o final da nossa aula, que tem uma coisa que a inteligência artificial jamais vai roubar. Eu vou colocar em tela grande aqui para que vocês vejam que o bolo de fubá da Dona Maria de Souza Prado, que é a minha avó, nenhum robô vai fazer igual. Jamais. Minha saudosa avó, Dona Maria. Que ela fazia esse bolo de fubá quase toda semana, quando eu estava com vontade de tomar um café. Por quê? É porque a minha avó tinha os melhores ingredientes e você vai falar, poxa, Thiago, mas eu vi lá o robô
que faz comida, e você falou que ele pode imitar qualquer chefe. Sim, ele pode imitar o sabor, ele pode imitar a textura, ele pode imitar até o nome da minha avó. Vamos dar o nome do robô de Dona Maria. Mas jamais ele vai fazer como minha avó fazia, com carinho, com amor, para mim, como ela fazia. Se tem uma coisa que nenhum robô, nenhuma inteligência vai roubar dos seres humanos, é algo que é inerente a nós mesmos, que é o quê? O amor, a empatia, o pensamento crítico, a criatividade, porque nenhum robô vai fazer como minha avó faria para mim. Porque isso só o ser humano pode sentir. Ninguém pode roubar isso da gente, nenhuma inteligência vai roubar isso do ser humano. E o que é o meu convite aqui? Para que você comece a fazer com pensamento crítico, fazer com pensamento crítico o seu trabalho. O que é pensamento crítico? Não é ser massa de manobra. Não é ir no caminho que está todo mundo indo. Não é fazer o que está todo mundo fazendo. É você ter pensamento crítico, você conseguir ter criticidade sobre o que você enxerga, sobre o que você vê, e você mesmo trazer a sua visão sobre isso. Eu não estou dizendo para você ser o dono da verdade, que jamais é isso. Pensamento crítico vai muito além disso. Mas desenvolver essa habilidade em você. E depois, a gente tem que fazer com empatia. Ou seja, ninguém vai roubar de você fazer com empatia, que é se colocar no lugar do outro. Nenhuma inteligência artificial vai roubar isso que é próprio do ser humano. Melhor do que fazer com empatia, não melhor, né? Na verdade, também como a empatia, fazer com amor. Entregar realmente o que você sabe fazer para as pessoas da melhor maneira possível. Sempre pensando, eu posso fazer o melhor por essa pessoa. Nenhuma inteligência artificial no mundo vai tirar isso de você. Pensamento crítico, empatia e amor. E por fim, para a gente finalizar a nossa aula aqui, eu quero dizer o seguinte para vocês. De novo a pergunta do milhão. De novo a pergunta do milhão. Você deve falar, Tiago, porque eu gosto de pessoas? Jamais você vai responder isso de novo. Sabe por que RH? Sabe por que RH, gente? Sabe por quê? Porque não tem profissional mais indicado para ser o protagonista dessa revolução. Não tem. Porque se tem alguém que foi desde o início construído, né, formado para desenvolver as pessoas nas suas habilidades emocionais, nas suas habilidades próprias do ser humano, é o profissional de RH. O profissional de RH sabe um pouquinho de psicologia, ou muito de psicologia, sabe sobre treinamento, desenvolvimento. Quem que você acha que é o profissional mais indicado para ajudar nessa revolução que acontece tão rápido? E aqui, para finalizar, uma frase de Steve Jobs que dizia: inovação é a habilidade de ver a mudança como uma oportunidade e não como uma ameaça. E é esse o convite que eu faço para você. Passe a ver a inovação, as tecnologias, muito mais como uma oportunidade do que como uma ameaça, e você vai ter uma visão de mundo muito, 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 muito melhor. E você deve se perguntar, Tiago, tá bom, como que eu faço, então, para enxergar esse mundo, ter essa visão de mundo diferente, perceber de forma diferente? Tem uma coisa que eu posso dizer para você tranquilamente, depois de tudo isso que eu mostrei, né? As revoluções industriais, a revolução do RH, qual é o seu papel como profissional. Como eu disse, não tem profissional mais indicado para essa revolução, para ajudar nessa evolução também das pessoas, das competências e tudo mais. Mas se tem uma coisa que eu posso dizer para você tranquilamente, é isso. Mude. Pode até parecer uma frase feita, e realmente é, mas que faz muito sentido para esse momento. Você tem que ser a mudança que você quer ver no mundo. Se você quer que seu mundo mude, mude a você primeiro. Antes de tudo. Você tem que ser a mudança que você quer ver no mundo. E é isso que eu tinha para dizer para vocês, além de mostrar que seja o protagonista da sua história, seja o protagonista da sua jornada, porque só assim você vai conseguir alcançar
os seus objetivos, as suas metas. E é isso.